Oi pessoal, tudo bem? Vim dividir com vocês aqui, compartilhar uma pergunta que eu achei bem interessante, que a paciente muito querida me fez ontem. Ela me perguntou assim, uniu duas perguntas em uma, na verdade. Como que eu sei na hora do procedimento, como tem a situação da manipulação da pele, inchaço provocado pelo próprio volume anestésico ali, como que eu sei o que fazer, Como que eu me oriento? E continuando essa pergunta, ela me perguntou assim, como que você sabe o resultado final daquele nariz? Então a primeira resposta é assim, antes de ir para o procedimento já existe um planejamento. Então já olha ali para o nariz, já veja a espessura de pele, quantidade de cartilagem. Então já tem uma previsibilidade de como aquele tecido vai se comportar. Então eu sei a quantidade que eu preciso afinar. Então já vou para o procedimento com esse planejamento. Já sei a quantidade, localização do fio, exatamente o que fazer. Então mesmo com a ação do inchaço, esse planejamento ele é seguido. Aí continuando a resposta da pergunta dela, como eu sei exatamente como o nariz vai ficar no final, no resultado final daí de um ano? E a resposta é, gente, não dá para saber 100%, porque eu dependo de algumas variáveis. E é claro que assim, dentro da experiência clínica, observando essa quantidade de nariz que já foi realizado, a gente tem uma previsibilidade maior de como essa pele vai se comportar, Frente a isso, a técnica ela foi adaptada, então a forma de fazer, a gente consegue controlar mais ali a quantidade de tecido cicatricial que aquela pele vai produzir. E o que é exatamente tecido cicatricial? É um tecido que é produzido entre a pele e a cartilagem, só que ele tem volume. Quanto mais controle eu tiver sobre esse volume, mais próximo ali do afinamento, da definição da ponta, principalmente, a gente consegue alcançar. Agora, quando não se tem muito controle, esse tecido fica espesso, a ponta acaba perdendo um pouco de definição, é o que a gente chama de fibra. Então é assim, gente, como que a gente faz para poder controlar esse tecido cicatricial? A produção desse tecido que acontece ao longo do tempo, dos meses, os 30 primeiros dias é onde acontece numa velocidade maior, Mas depois nota-se que ele ainda continua em desenvolvimento, por isso que a gente tem que ter um uso tão prolongado assim do micropore. A forma de se controlar isso é realizando uma técnica adequada, Utilizando medicações específicas, controlando a rotina do paciente, tem um papel extremamente importante, porque se ele não usa micropore, a gente não consegue conter, porque ele está ali funcionando como uma cinta. Se você deixar a pele livre, ela vai produzir esse tecido cicatricial, controlando a oleosidade de pele. Então existe um protocolo todo para esse controle acontecer, Mas ainda assim existe a parte biológica. Eu costumo explicar que biologia não é matemática, então cada um responde de uma forma. Por mais que eu tenha feito ali vários narizes muito parecidos com aquele, exatamente a quantidade de tecido cicatricial que eu produzi, não dá. Então, gente, é importante entender que a pele do nariz, ela se comporta assim, independente do procedimento. Pode ser até uma rinoplastia com o mais caro cirurgião, com enxerto de costela, que não dá para te dar certeza absoluta de como aquele tecido vai colar na cartilagem. Você vai produzir um pouco mais de tecido cicatricial, se menos. Existe previsibilidade. Peles mais espessas, a chance de produzir um tecido cicatricial é maior, e o contrário, por exemplo, pele fina produz menos tecido cicatricial. Existe um protocolo de controle a respeito desse tecido, que a gente obedece tudo, Que é a forma de fazer o procedimento, utilização de medicações específicas, etc. E a questão do micropore, do paciente, assim. Então existe ali uma forma onde a gente consegue controlar um pouco mais, mas não dá para ter certeza. Vai desenvolver um pouco mais de tecido aqui do que ali, não dá para ter certeza absoluta. Então, assim, só para fechar o raciocínio, será que corre risco, sei lá, desenvolver tanto tecido cicatricial a ponto de ficar pior do que antes? Gente, nunca vi acontecer. O que eu sempre assisti foi, nesses 5 mil narizes feitos, é que sempre vem uma versão mais delicada do que a pessoa tinha. Só que não dá para ter certeza que aquela ponta vai ficar realmente muito fina ou menos fina do que se gostaria, Então é importante calibrar a expectativa e pensar que você vai ter uma versão mais delicada do que você tinha, porém não venha com a mente fixa em um resultado, porque não é uma coisa que nem você e nem eu temos controle disso, Então a gente busca melhora, sempre uma versão melhor e mais delicada, mas nunca um resultado em específico. Espero ter ajudado aí. Então, pessoal, agora, frente a todas essas observações que eu fiz, falar com profissionais da saúde que trabalham com rinomodelação definitiva, a importância da escolha do material na hora de fazer o procedimento.
O fio de polipropileno, ele tem um comportamento que é muito importante, porque ele é um fio que tem menos reação para o tecido. Isso faz com que produza menos tecido cicatricial. É muito importante conhecer, né, as propriedades físicas, químicas desse fio, saber como que ele vai se comportar ao ser implantado no tecido. Então, vim falar com vocês da importância de conhecer sobre ele e sobre um e-book que eu já fiz, já está prontinho, só estou aguardando o mês para poder fazer a publicação. E daqui uns dias eu venho falar com vocês quando ele estiver disponível. Acho que vale muito a pena ter esse tipo de informação. Vem aí com muita referência bibliográfica. Eu estudei artigos do Brasil, de fora, e coloquei todo esse compilado lá.